tem que ver também, está em fase final de recuperação ali, o Júnior Urso, o Henrique. Por outro lado, você tem uma sequência de jogos complicada, né? Tem aí o Grêmio, aí o Flamengo pela Copa do Brasil, depois vem o Furacão, o São Paulo. Essa mudança de peças, está certo que por necessidade, mas ela acaba tendo um ponto positivo para você, diante de uma sequência tão dura, girar um pouco o elenco? Eu quero deixar bem claro que muito se falou que minha estratégia está certa ou está errada em relação ao jogo contra o Vasco, mas aquilo não é estratégia nem aqui e nem em lugar nenhum. Eu entendo que estratégia você tem que ter o elenco todo na sua mão, você decide jogar hoje com o time alternativo e no final de semana você decide jogar com o titular. Aí sim é uma estratégia. Então eu tinha 6 jogadores no departamento médico: Henrique, Avelar, Júnior Urso, Gustavo, Fagner com uma tendinite no adutor e o Manuel com um pequeno edema na coxa, que é sinal que poderia abrir a qualquer momento. Então está entregue ao departamento médico. Então são 6 jogadores no DM, 2 jogadores relatando cansaço e os números da minha fisiologia mostrando que realmente estavam cansados, que eram Ramiro e Cleison. Então o único jogador que eu tinha condições de colocar em campo daqueles que vêm jogando mais seria o Sornosa, e eu optei em não colocar no Sornosa. Então isso não é estratégia, isso foi uma necessidade de ter 6 jogadores e 2 relatando cansaço pela sequência de jogos. Eu tenho uma sequência pesada, mas eu já venho de uma sequência pesada, né, de decisões, de Copa do Brasil, de semifinal, de final de Campeonato Paulista, de quartas de final de Campeonato Paulista. É algo que a gente tem que lidar, né? Eu fiz questão de buscar os números do Bozelli no México, né, só para a gente ter uma ideia de calendário. Ele em 6 anos fez 220 jogos. Isso dá uma média de 36 a 37 jogos por ano. Até a nossa parada para a Copa América vão dar 39 jogos, né? Esse mês, está faltando um mês e pouquinho para terminar para essa parada da Copa América, eu tenho 10 jogos. 10, né? Então eu não consigo fazer planejamento, eu não consigo fazer estratégia. Eu vou trabalhando no dia a dia, aquilo que o departamento médico me passa, aquilo que o departamento físico me passa, e assim eu vou esboçando o jogo. Então, eu vi muito se falar que a estratégia do Fábio está certa ou está errada, mas nesse caso não foi estratégia. Quando você tem 6 jogadores no departamento médico e 2 com alto risco de te colocar em campo e te dar lesão, então eu prefiro ficar sem o jogador um jogo ou jogar menos, que foi o caso do Cleison e do Ramiro contra o Vasco, do que correr o risco e perder para 4, 5, 6 jogos, dependendo da lesão que pode acontecer. Tá? Então, bem claro, e ainda bem que você fez a pergunta em cima que foi necessário e não que foi estratégia, e foi bem isso mesmo. Carilli, tudo bem? Você falou que já tem o time definido, você pode falar? Não. Voltam os seus titulares, Henrique, Júnior Urso? Mais Danilo? ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. 40%, 50% volta. Tá bom. 40%, 50% volta e 40%, 50% não volta. Tá. Já tem mais ou menos uma... Fábio, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho o que o Corinthians vai apresentar depois dessa última semana livre até a parada. Me parece que quando o teu time tem fôlego, tem força para fazer por mais tempo uma pressão lá na frente de saída de bola do adversário, o teu jogo entra mais, o rendimento cresce. Então é possível esperar isso para o jogo contra o Grêmio? E se você também espera que a qualidade de passe melhore um pouco também, que eu vejo que alguns erros de passe acabam estragando algumas jogadas que são fundamentais para o teu esquema de jogo. Sim, o Jô, só me ajuda. Os últimos 3 jogos a gente acertou muito mais passe que o adversário, né? E o último jogo a nossa equipe foi a que mais sofreu falta. É isso, né? Então, a gente está num processo de melhora. É uma ideia do Corinthians já de anos, não é do Fábio, é do Corinthians, uma filosofia de jogo de pressionar o tempo todo, né? Só que para isso você precisa treinar. Eu achei que a minha semana na questão de intensidade ela ia ser melhor, mas eu tive que tomar cuidado também para usar como recuperação essa semana. E a sequência de jogos, assim, na verdade ela sempre existiu, né? Só que em 2017 eu tive 32 dias de pré-temporada. Eu consegui preparar bem para aquilo que a gente queria. Esse ano com 12, 13 dias de pré-temporada, infelizmente não dá.
Então é uma ideia que eu quero, é uma ideia que vai melhorar, de suportar não só os 90 minutos tentando pressionar, mas como a cada jogo ser melhor. Sei que vai ter um momento que eu vou ter que dar um passo atrás, porque para jogar assim você tem que estar inteiro e tem que estar intenso, né? Mas a esperança, assim, a expectativa é que principalmente esses primeiros jogos agora, de Grêmio, Flamengo, depois de Flamengo para Goiás são menos dias, já pode, mas principalmente esses 2 jogos a gente tem a ideia de continuar pressionando, que é aquilo que eu quero e a ideia do Corinthians. Queria que, se possível, você comentasse o atual momento dos seus principais meias, que a articulação também é importante, né, para o teu nível ofensivo. O Sornosa, muito bom na assistência da bola parada e deu aquele passe para a final do gol do Love, mas me parece que ainda acaba irritando um pouco o torcedor com alguns erros ali quando ele volta um pouquinho, enfim. E eu vejo que às vezes você no banco também se irrita um pouco com esses erros. E o Jadson, a gente já está entrando aí no 5º mês e me parece que ainda fisicamente está longe do ideal. Então, que você comentasse um pouco essa necessidade de você ter meias num melhor momento, ou técnico ou físico. Então, falar do último jogo, cara, é muito difícil a gente avaliar os caras que foram para campo, porque não houve treino, né? Então, jogadores inteligentes, jogadores que precisam de infiltração dos atacantes, que precisam de uma movimentação, isso requer conjunto, treino e jogar sem pensar, jogar sem olhar. Então não dá para avaliar, eu não consigo avaliar assim. Sei que precisa melhorar, mas está treinando muito bem hoje, fez um excelente treino. Um excelente treino, acertando o passe, tentando o lançamento, tentando fazer o diferente, né? O Jadson é diferente no terço final na questão de achar passe, tem melhorado bastante, mas assim, para os meias aparecerem mais, o conjunto tem que ser melhor. Movimentação, não ficar buscando bola no pé. Falando do gol do Love, se é o Gustavo, se é o Mauro, não tem a movimentação do Love para o Sornosa, que eles são mais pivô. O Love é atacante de movimentação e que dá profundidade. Na hora que o Sornosa dominou, ele já correu para frente. Então vai muito da característica do jogador também, né? Mas isso aí, o conjunto melhorando, todos melhorando, o futebol dos meias vai ser melhor também.